última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em cor. Você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia, livro de Salmo. Salmo de número 15. Eu convido você, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! Se você ainda gostaria de ouvir a palavra de Deus, entra para dentro do templo. Glória a Deus! Aleluia! Entra para dentro do templo, reverência à palavra de Deus. Sabemos que nós temos uma madrugada. Eu confesso aos irmãos que eu estou bastante cansado. Já vemos há dias pregando. Tivemos ainda, já posso dizer, domingo hoje, né? Tivemos ontem, sábado, né? Agora, poucas horas atrás, ali em cima, apregoando num culto de jovem. Eu quero nessa noite em rápidas palavras, irmãos. Salmo de número 15. Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós vamos ler o versículo 1, 2, o versículo de número 3. E depois nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Quem encontrou o Salmo de número 15 diz amém. Amém! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mão, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Segundo o seu coração. Verso de número 3: aquele que não difama com a sua língua, nem fala mal ao seu, nem aceita nenhuma afronta contra o seu. Abra sua Bíblia, livro do profeta Ageu. Louvado seja o nome de Jesus. Eu pedi um rapaz que está mexendo no som aqui. Coloca para mim esse CD aqui no nome de Jesus. Deixa um no nome do nosso sangue. Ageu, capítulo de número 2, verso de número 9. Diz assim a palavra do nosso Senhor: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Louvado é o nome de Jesus. Para você tomar assento, irmão, em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Salmo de número 24. O salmista Davi, ele faz aqui uma pergunta, ele indaga a Deus, ele questiona a Deus. E nós vamos entender desde o começo que eu cheguei nesse lugar. Eu estou vendo aqui a forma que Deus está usando os irmãos nesse lugar. Eu estou sentado ali, eu estou tentando compreender, entender. Eu tinha estudado algo e Deus ministrou outro algo no meu coração. Salmo de número 24, versículo de número 3, o versículo de número 4. Salmo de número 24, versículo 3, o versículo 4. Olha só, nós lemos o Salmo de número 15, verso 1, verso 2, o verso 3. E olha só o que o salmista faz questão de mencionar novamente no Salmo de número 24, o versículo 3, o versículo 4. Diz assim o verso de número 3: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
noite. Feche a sua Bíblia no nome de Jesus Cristo. Põe ela na cadeira, ainda de pé. Pegue na mão do irmão, pegue na mão dessa irmã. Em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus, soberano Deus e eterno Pai. Ó Deus, nessa noite, ó Pai, eu sei que não é pelo muito falar, ó Deus, que a tua glória vai ser manifestada neste lugar, ó Pai. Mas Deus, em nome de Cristo Jesus, nesta noite, ó Deus, eu creio que nessa noite, ó Pai amado, como diz tua palavra, ó Deus, operando, Senhor, quem é que vai, ó Pai, impedir o teu agir nesse lugar, ó Deus. Ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor não precisa de mim, ó Pai, para fazer grandes coisas aqui neste lugar, mas nessa noite eu creio, ó Deus, que a tua glória ela vai manifestar nessa noite, porque aonde tem glória tem fogo, aonde tem fogo tem fumaça, e aonde a fumaça, meu Senhor, são sinais da manifestação da tua glória nessa noite, nesse lugar, ó Pai. Deus, nessa noite, ó Deus, como disse o profeta Isaías, no capítulo de número 6, o verso 1, verso 2 e verso 3, o profeta Isaías, meu Senhor, ele abriu a boca e começou a dizer: e no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o teu cetro enchia todo o templo, e ele via os serafins, que cada um tinham 6 asas, e com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés, e com 2 eles voavam, e dizia um para o outro: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Se tem glória, abra a boca e dá glória. Se tem glória, abra a boca e dá glória. Se tem azeite na tua botija, tem unção, tem presença. Poder sentar glorificando o nome do teu Deus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Irmãos, antes de eu entrar aqui, vamos procurar querer entender. Eu fiz questão de ler 2 salmos para nós entender realmente o que Deus tem para falar conosco. A verdade é que Deus já está falando conosco desde o momento que você entrou nesse lugar. Eu estava vendo aqui os irmãos aqui ministrando, os irmãos falando, e é uma coisa que está patente aos nossos olhos. Só não consegue enxergar e ver quem realmente não quer ver. Hoje, infelizmente, é uma briga constante, e essa briga constante não é contra demônios. A briga constante de hoje é irmão contra irmão, é um lutando contra o outro, está tentando viver a antiguidade que era olho por olho, dente por dente. O diabo mudou a tática, o diabo hoje não precisa, ele não precisa investir muito, sabe por quê? Porque os próprios irmãos estão lutando um contra o outro. São homens e são mulheres que têm um conhecimento da palavra de Deus, como nosso irmão acabou de ler minutos atrás, acerca do livro do profeta Oséias, Oséias 4, verso 6, aonde ele diz que o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Oséias 6 e 3, o profeta ele disse: e conheçamos o Senhor, e prossigamos em conhecer o Senhor. O povo bate no peito, diz que conhece a Deus, e só o mesmo povo que carrega a Bíblia, que está um brigando contra o outro.
demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra toda e astúcia cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Aí os conhecedores da palavra, os que têm a Bíblia na tábua do teu coração, estão aí espetando o outro. Diz, meu irmão, que é realmente uma pessoa pura. Diz que realmente é uma pessoa que vai morar no céu. Diz que realmente é ele e é ela que Deus chamou para tal obra. Aí eu fiz questão de abrir o Salmo 15, o Salmo 24, aonde eu vejo a preocupação do salmista. Coisa que poucos crentes hoje estão preocupados. Coisa que poucos hoje estão preocupados. Bate no peito, fala que está cheio do poder de Deus. Bate no peito e fala: eu sou cheio do Espírito Santo. Que Espírito Santo de contenda é esse, irmão? Que é um contra o outro, é uma inimizade, é uma fofoca, é um disse-me-disse, é um com inveja um do outro. O apóstolo Paulo, antes de eu entrar no Salmo, o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 1, verso 2 e verso 3. E Paulo abre a boca dizendo pela carta, para dizer para Timóteo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempo que muitas pessoas vão se afastar da igreja, vão se afastar da sã doutrina, dando mais ouvido a espíritos enganadores, a espírito de demônio, do que a própria palavra de Deus. Homens blasfemos, caluniadores, sem amor natural para com o próximo, caluniadores. Paulo estava dizendo para Timóteo: desses, meu filho, eu quero que você se afasta. Precisamos, irmãos, realmente entender que espécie de cristãos somos nós, que espécie de crentes somos nós. Pulamos, sapateamos, rodamos, falamos em língua. Aí vem o salmista e pergunta: Senhor, quem entrará ou morará no teu santo monte? Ou quem morará no teu tabernáculo? Olha a pergunta do salmista. Ele estava vendo a situação da igreja, e ele disse bem claramente: aquele que anda em sinceridade, aquele que fala verazmente é aquele que tão somente só fala a verdade. O que tem de crente mentiroso, pessoas que tão somente diz que tem a verdade, porque João 8,32 está dizendo o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O verso 36 do capítulo 8: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aí diz: eu conheço a verdade. Não conhece coisa nenhuma, não conhece coisa nenhuma. Você pode andar com a palavra, mas você não anda segundo a regra da palavra. Aí ele diz: aquele que fala verazmente segundo o seu coração, que com a tua língua não difama o teu próximo. Irmão, olha só o que o salmista está dizendo. O que tem de irmão hoje, falando um do outro, irmão, falando um do outro, e está achando que Deus está se agradando dessas coisas. Meu irmão, se tu não pode ajudar, não atrapalha também não. Vai orar pela vida dele, vai orar pela vida dela. Peça a Deus misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Aí fala: eu vou para o céu.
Eu vou para o céu. Bate no peito e diz: eu vou para o céu. Falando mal de um, falando mal de outro. Crente que aceita afronta contra o teu próximo. O ímpio está falando mal do irmão do lado dele. É isso mesmo, rapaz. O cara é safado mesmo. O cara não vale nada mesmo. Concorda, dá apoio, dá força. Que espécie de crente é esse que vai morar no céu, irmão? Que espécie de crente é esse? Oh, irmão, precisamos aprender muito. Precisamos descer muito. Olha o que diz a palavra em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro passo se humilhar. O povo não quer se humilhar. Se arrepender dos seus maus caminhos. O povo não quer se arrepender. Confessar os seus pecados. O povo não quer confessar os seus pecados. Então ele diz: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a esta terra. E dizemos nós que vamos para o céu. Desse jeito, meu irmão, o céu não é para nós. O céu só é somente para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O céu só é para esses tipos de crente. Crente que olha assim, vê o outro falando mal do irmão, fala assim: pera lá, vamos orar por ele. Se você não agir de misericórdia, o dia que tu precisar de misericórdia, Deus também não vai ter misericórdia de você. Já viu que de pessoa tudo dele é querer resolver na base da justiça, na base da espada. E o negócio dele é olho por olho, dente por dente. Ele não tem misericórdia de ninguém. O dia que ele precisar de misericórdia, Deus também não vai ter misericórdia dele. Lembra da parábola que o próprio Jesus disse? Um certo homem devia uma certa dívida, e ele narrou a história para o homem. O homem pegou e falou assim: rapaz, perdoa ele. E ele foi, pegou e perdoou. O tipo criado dele pegou e dependia dele, da misericórdia dele. Ele não teve misericórdia. Deus também não teve misericórdia dele. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas, infelizmente, hoje, as pessoas estão achando que o céu é um lugar aonde se pode tudo, aonde se aproveita tudo desta terra e vai entrar no céu. O questionamento do salmista era esse. Ele via o povo andando totalmente fora da palavra, e ele queria saber: Deus, será que desse jeito vão morar no céu? Será que o homem andando dessa maneira vai morar no céu? Quando nós olhamos para o livro do profeta Ageu, aonde há uma promessa agora para o povo, Deus tinha falado que pela boca do profeta Ageu, que a glória daquela casa, ou seja, a glória da última casa, seria maior do que a primeira. Ageu estava vivenciando, Ageu estava vivendo dias terríveis, aonde o povo que tinha uma promessa da parte de Deus, o povo agora estava, sabe o que? Apostatado da fé. O povo estava vivendo o período da apostasia. O povo tinha sido levado cativo. O exército da Babilônia tinha entrado em Jerusalém e tinha destruído a fogo Jerusalém. Destruíram a casa do Senhor, tiraram os monumentos todos da casa de Deus. E agora o povo agora se apostatou. Você está vendo essas portas aí? Não tem porta, não tem janela. Assim estava o templo de Deus. E sabe como é que estavam os crentes? Todos eles preocupados com o seu bem-estar. Todos eles estavam preocupados consigo mesmo. Só queriam saber de trabalhar e construir as suas casas, mas não queriam saber de edificar
não conseguiram mais colher uva, aonde eles não conseguiram mais colher trigo,